Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Curtis e hoje a nossa aula será sobre intradermoterapia pressurizada. Quero bater um papo com vocês, conversar sobre essa tecnologia, esse novo avanço que chegou para a intradermoterapia. Antes de qualquer coisa, quero agradecer aqui a Sauditech pela oportunidade de estar aqui dividindo, vamos dizer, né, conhecimento, ok? Bem, vou começar me apresentando. Como todo professor, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou fisioterapeuta, graduada em São Carlos pela Unicep e pós-graduada em dermatofuncional. Fui docente por 15 anos e atualmente, nos últimos 3 anos, eu sou professora de várias pós-graduações aqui de Belo Horizonte e também de Uberlândia. Palestrante, consultora e também sou parceira da Sauditech e do Instituto Adélia Mendonça. Deixo aí para vocês o meu Instagram, para quem quiser me seguir, me acompanhar também. Fique à vontade, será um prazer tê-los comigo. Bom, vamos conversar então sobre intradermoterapia? Olha só, o conceito, o que é a intradermoterapia? É um tratamento que consiste na aplicação de medicamentos, de ativos, direto na pele, por meio de injeções, sendo essa indicada para várias afecções estéticas. Então, todas as afecções estéticas a gente pode sim tratar com a intradermoterapia. Estrias, celulite, gordura localizada, rejuvenescimento, melasma, terapia capilar, uma infinidade, ok? A técnica, ela se mostra muito inovadora devido os fármacos agirem no local e, portanto, eficaz na queixa do nosso cliente, que é tudo que a gente quer, né? Resolver aquela queixa do cliente. Bem, com o avanço da técnica, surgiu a intradermoterapia pressurizada, que dispensa o uso das agulhas, pois o fármaco é injetado por pressão. Então, eu quero conversar um pouquinho aqui disso com vocês. A intradermoterapia, antigamente chamada de mesoterapia, ela era usual, assim como ainda é hoje, tá? Com a agulha. Porém, com a agulha, a gente vai ter isso aqui que vocês visualizam nesse desenho, nesse primeiro desenho. A gente faz uma loja do ativo, do nosso fármaco, tá? Enquanto que com a pressurizada, que é o avanço, esse segundo desenho que a gente tem aqui, a gente vai ter esse fármaco não tão bem localizado, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai se espalhar pela derma, ok? Então, muitas vezes os alunos me perguntam, professora, qual a diferença entre a intradermoterapia clássica, convencional, tradicional, com a que é com a agulha, e para a intradermoterapia pressurizada. A diferença, além do dispositivo, né, que é a clássica, a gente vai usar a agulha e na outra a gente vai usar o dispositivo por pressão, a diferença é a forma como esse fármaco fica sobre a pele, tá? Fica dentro da pele. Então, como esse fármaco fica na pele? Com a agulha ele vai ficar uma lojinha, e sem a agulha com a pressurizada, ele vai se espalhar, tá? Conforme a gente vê aqui no desenho. Bem, antes da gente dar continuidade nisso daí, normalmente a gente gosta de falar um pouquinho a história, né? Como surgiu a intradermoterapia, ok? Então, a intradermoterapia, aquela convencional, toda vez que eu falar convencional ou tradicional, eu estou falando com a agulha, tá? Ela foi descoberta por um médico francês. Esse médico, o nome dele é Dr. Pistor. E ele descobriu essa técnica em 58, onde as aplicações de injeções intradérmicas, ele percebeu que eram mais eficazes quando ministradas em pequenas doses e vários pontos próximos à doença. Pistor definiu essa técnica com a seguinte frase: poucas doses, poucas vezes e no local adequado, tá? Suas técnicas são reconhecidas e divulgadas como sendo empíricas e baseadas em suas experiências clínicas e pessoal. Aí eu vou contar uma historinha aqui para vocês do Pistor. Esse médico, lá, né, em 1958, ele foi fazer um tratamento de um paciente
salvo engano, era tratamento de asma, e aí ele queria injetar um broncodilatador. E foi procaína. E aí, quando ele fez isso, esse paciente também tinha problema de audição. E aí, quando ele fez essa injeção, esse paciente passou a ouvir. E aí foi onde ele começou a perceber que era possível tratar outras doenças, tá? E aí ele começou a perceber que se ele fizesse poucas doses no local adequado, ele conseguiria, principalmente se fosse, né, ali na derme, ele conseguiria que isso fosse diluído devagar e que desse um bom resultado na queixa daquele paciente. E assim, então, nasceu a intradermoterapia através, que antigamente, como eu disse, chamada de mesoterapia, através da agulha, ok? Existem alguns produtos injetáveis que são proibidos para uso mesoterápico, devido ao seu risco de necrose cutânea e substâncias que são alcoólicas e ou oleosas, tá? Então, isso está na literatura, que a gente tem que ter um certo cuidado, né, com o tipo de medicamento, de ativo, que nós vamos utilizar quando vai fazer uma intradermoterapia, ok? Bem, essa técnica é uma técnica que tem suas vantagens, né? A intradermoterapia, ela satisfaz pacientes na medida em que o método é de efeito rápido e potencializado, de baixo índice de morbilidade e resultados consideráveis. Então, é uma técnica, né, que a gente tem bons efeitos, bons resultados. Ela já está bem fundamentada. A professora, a pressurizada, ok? Nós vamos conversar sobre isso, vocês vão entender logo a seguir, ok? Então, o tratamento com a intradermoterapia oferece diversos benefícios. Dentre eles, diminuição de substâncias ingeridas via oral, ok? E também é utilizada uma menor quantidade de medicamentos que vai direto para o local a ser tratado. E dessa forma, traz uma eficácia no tratamento. Ainda, como o medicamento é aplicado de forma localizada, apresenta poucos efeitos colaterais. Estimula a produção de colágeno, né? Porque a gente pensa, só o fato de a gente já estar entrando, né, com esse ativo, essa pequena lesão que a gente causa no tecido, na derme, já é um estímulo para a produção de colágeno, ok? E quando feito por um profissional qualificado, como eu falei, não apresenta grandes riscos à saúde, baixo risco de intercorrência, mas tem que saber o que está fazendo. Aplicação com pouco ou nenhum desconforto, principalmente considerando na pressurizada, e seus resultados aumentam a autoestima do indivíduo, do nosso cliente. Então, a gente consegue melhorar uma gordura localizada, e claro que esse indivíduo vai ficar com a autoestima mais elevada. Professor, mas só tem vantagem esse método? Não. Ele também, como tudo, tem desvantagem, né? Como dizem, tudo tem os dois lados da moeda. Bom, qual é a desvantagem do método? E aí eu vou dizer, no caso aqui, estou falando principalmente da pressurizada, tá? Maior custo de aplicação. É verdade. Quando a gente usa a intradermoterapia pressurizada, dá um maior custo de aplicação. Por quê? Porque se você comparar o valor de uma seringa e de uma agulha, né, vai custar alguns poucos reais, e considerar uma técnica mais evoluída, mais avançada, que é a nossa caneta, junto com a ampola, que é a seringuinha que a gente coloca na caneta, ele acaba sendo um custo um pouco maior, tá? Alguns ativos não podem ser pressurizados. Eu tenho um slide que logo a seguir vocês virão. Ele está até bem chamativo, porque é muito importante não colocar ativos errados quando vamos fazer a intradermoterapia pressurizada, tá? Ah, mas eu usava na agulha. Isso, na agulha. Na pressurizada, não é todo ativo que pode, ok? Também, com a caneta pressurizada, a gente tem menor precisão. Por que menor precisão?
A gente não consegue dimensionar, igual a gente dimensiona ali com a agulha, aquela lojinha. Nós temos menor precisão porque ele esparrama mais o ativo, ok? Não faz preenchimento. Por que que não faz preenchimento, né? Para a gente realizar preenchimento, tem que ser algo muito bem localizado. E normalmente os preenchimentos são realizados com ácido hialurônico reticulado, ok? O ácido hialurônico reticulado, ele já vem normalmente numa seringa, onde o profissional dessa área vai colocar esse ácido hialurônico reticulado para o nariz, para o lábio, enfim. Então, tem que ser algo preciso, tá? Então, a gente já falou, ele não tem precisão. Como que eu vou fazer um preenchimento se eu não tenho precisão com uma caneta? Ok? Então, eu digo assim, que com a caneta pressurizada é para a gente trabalhar coisas maiores e não coisas tão precisas, tá? E, consequentemente, não tem indicação para a toxina botulínica, pela mesma situação. A toxina botulínica, quando vai se realizar no rosto, a gente precisa de uma precisão, exato local daquele músculo, e a gente vai conseguir isso com a pressurizada? Ah, mas eu consigo. Que bom que você está dando sorte. Eu digo assim, gente, que é um risco muito grande, porque você corre o risco, vou fazer músculo X. E no rosto nós temos músculos pequenos, próximos, né? Para você errar esse halo de toxina botulínica, a chance é muito grande. Então, até recentemente, eu recebi uma aluna que me mandou mensagem perguntando, professora, eu queria fazer um curso de intraderm pressurizada. Você dá esse curso? Eu falei, claro, dou sim, né? Esse curso individual, com prática. Excelente, porque o que eu quero mais treinar é fazer botox, tenho medo de fazer com agulha e quero fazer a toxina botulínica com a pressurizada. Aí eu falei, alto lá, eu dou o curso, mas não para essa finalidade. E aí eu expliquei para ela, falei, a finalidade da toxina botulínica é que realmente a gente precisa do quê? Daquela lojinha, igual nós vimos naquele primeiro desenho, a gente precisa daquela lojinha feita com a agulha, né? Aquela concentração de ativo, que não vai esparramar. E não é isso que a gente tem com a pressurizada. Então, fica a minha dica. Tem pessoas fazendo com a toxina botulínica? Tem. Tem chance de dar errado? Muita. Eu faço? Não, não é indicação de fazer com a pressurizada. Inclusive, mostra aqui uma foto, né? Tem um desenho aqui que vocês estão vendo, que uma pessoa tentou fazer o quê? Realizar com a pressurizada o aumento de lábio. Não é indicado para preenchimento. Por quê? Professora, mas ficou bem localizado. Sim, porque muito provavelmente colocaram o ácido hialurônico reticulado, que deve ser feito com a agulha, com a cânula, com anestesia local. Tem toda a forma de ser feito, devem ter colocado numa pressurizada e aplicado. E aí ficou essa situação que vemos aqui nessa foto. Então, muito cuidado. Nossa, professora, até agora você só deu muito mais ênfase para as desvantagens do que para as vantagens. Eu estou mostrando que há alguns riscos, né? Porque, infelizmente, as pessoas mostram só as coisas boas. Mas é importante a gente saber também das desvantagens, porque agora nós vamos conversar principalmente das vantagens. Bem, então, como que é realizada a técnica, né? Como que é feita? A aplicação é realizada manualmente com a pistola de aplicação de mesoterapia, contendo ampolas de 3 ml ou de 5 ml. Então, nós vamos ter uma ampolinha que é acoplada, nessa caneta, gente. Rosqueia ela nessa caneta, tá? E é nessa ampola de 3 ml ou de 5 ml que nós vamos colocar o quê? O ativo que a gente deseja injetar. Bem, como que eu coloco esse ativo lá dentro? Vai ter aí, acho que logo abaixo, mas eu já vou me antecipar aqui, a gente tem que tomar todos os devidos cuidados na hora de administrar, na hora de montar essa caneta, né?
Então, quando eu vou colocar nessa ampola, nessa seringa de 3 ou de 5 ml, eu sim vou usar uma outra seringa para aspirar o meu ativo da minha ampolinha, né? Porque os ativos são estéreis, eles vêm em ampolas. Eu vou repetir isso daqui a pouco na aula, vou falar novamente, porque eu acho isso muito importante. Então, vou repetir aqui algumas vezes, mas seguindo. Vou pegar com uma agulha e vou aspirar para dentro da minha seringa. E aí, então, vou colocar com essa mesma agulha na minha ampola, né, esse conteúdo, para posteriormente eu colocar essa ampola na minha caneta para eu poder executar a técnica, ok? Executando a técnica, né, em cada ponto que eu vou fazer, seja no rosto ou no corpo da minha cliente, em média a gente usa de 0,1 a 0,2 ml, tá, de medicamento. E no máximo 1 ml que a gente vai utilizar. Nossa, professora, mas eu fui num curso que colocaram 3 ml de soro fisiológico estéreo. Sim, o soro fisiológico é possível. Aqui eu estou falando de medicação. Eu estou falando de um ativo, tá? E quando a gente fala de ativo, a gente não deve passar de 1 ml. Ah, mas eu fui num lugar também que colocou ativo 3 ml num único ponto. Colocava a caneta e pum, 3 ml de ativo. Aí eu falo, não, muito provavelmente havia 1 ml de ativo para 2 ml de soro fisiológico estéreo, dando um total de 3 ml, tá? Porque quando a gente fala de ativo, o máximo indicado é de 1 ml, tá? Precedendo a aplicação, deve-se executar a asepsia da pele, né? Então, como se eu fosse dar a injeção. Ah, professora, mas não tem agulha, por que eu tenho que limpar a pele? Ué, você tem que limpar a pele, porque mesmo não tendo agulha, sendo uma ampolinha que vai encostar, ela tem um microfuro na ponta. E esse microfuro é por onde ele vai sair a pressão e vai sair o ativo, rompendo a pele. Se essa pele estiver suja, não vai dar certo. Então, antes de executar, a gente deve se limpar a pele com álcool 70%, a gaze não precisa necessariamente ser estéril, tá? E a gente vai primeiro, então, higienizar o espaço para que depois a gente execute a técnica. Lembrando que as seringas ou a ampola, né, que no caso, quando a gente fala seringa, também pode entender ampola, que vai na ponta dessa caneta, que é ela que vai ter contato com a pele, que é ela que vai ter esse micro orifício que vai romper a pele, né? Ela deve ser desprezada, ela é de uso único, individual, a gente não pode utilizar. Ah, mas não é agulha. Não é agulha, mas quando a gente faz a pressão, essa pele vai sangrar. E aí essa ampola, ela suja um pouquinho de sangue. Então, terminou a sessão, a gente despreza em recipiente descartável apropriado, ok? As injeções podem ser introduzidas obedecendo o ângulo de 90, 60, 45 e até 30 graus, tá? Em uma profundidade máxima de 4 milímetros, com distância entre elas variáveis. Pode variar de 1 centímetro de distância até 4 centímetros de distância entre um furinho e outro, tá? A periodicidade pode ser semanal, mensal, o número de sessões pode variar de 4 a 10. Então, cada caso é um caso. Talvez vocês estejam curiosos e sem entender. Vou tentar explicar um pouquinho. Vou dar exemplos que eu acho que com exemplos, com vivência clínica, fica mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, no rosto. Quando fazemos no rosto, a gente vai dar 1 centímetro de distância. Por quê? Porque é uma área menor. Depois eu vou ter um desenho aí, um slide para vocês verem. Agora, se eu vou fazer um abdômen, né, no rosto, voltando, no rosto eu fiz, por exemplo, para rejuvenescimento. E ali eu injetei demais, silício, vitaminas, ácido hialurônico não reticulado. Então, coloquei ativos para rejuvenescer. Vou fazer o rosto como um todo, claro que tem as áreas que a gente não pode realizar, mas vou dar uma distância de 1 centímetro. Já num corpo, que eu quero fazer uma gordura localizada, eu vou usar 1 centímetro? Não, aí a distância é um pouquinho maior. A gente fala de 2 dedinhos, mais ou menos,
no máximo 3 dedos, que vai dar essa distância até 4 centímetros aí, mais ou menos, entre um espaço e outro, ok? As misturas dos medicamentos devem ser realizadas a frisco, à amostra do paciente, sendo aplicadas logo após a sua preparação. Então, vou fazer a mesoterapia, a intradermoterapia, eu devo pegar essa ampola, igual quando vamos fazer vacina, a pessoa não vem e te mostra a ampola e fala assim, olha aqui a validade, a marca, ela te mostra tudo. Essa é a forma correta da gente fazer e do nosso cliente também receber, né, a mesoterapia. Então, como que deve ser? O profissional deve pegar essa ampola na frente do cliente, mostrar para o cliente a marca, a validade, e se ele for fazer mescla, porque tem ativos que eles vêm separadinhos em ampola e a gente deve mesclar tudo dentro de um único recipiente. Fazer a mescla, essa preparação toda na frente do cliente, para que assim, dessa forma, o cliente se sinta seguro e sabe o que está acontecendo com ele, tá? Olha lá que eu falei que eu ia falar anteriormente, inclusive a aspiração dos medicamentos para dentro de uma seringa deve obedecer rigorosamente as regras da vigilância sanitária. Foi o que eu falei anteriormente, quando a gente vai colocar o ativo dentro da ampola de 3 ou de 5 ml, a gente deve seguir todas as regras. Para quê? Para que não haja contaminação. Lembra, você vai inserir na derme do seu cliente um ativo. Se a gente está falando de colocar, né, inserir na derme, se a gente está falando de injetar na derme do nosso paciente, esse ativo tem que estar estéril e muito bem manipulado para que não haja contaminação, correto? O intervalo médio considerado adequado para submeter a pele a uma nova série de punção com injeção de medicamentos é de 1 semana. Professora, gente, a regra, seja com injeção de agulha, seja com a caneta pressurizada, o tempo, tá? A regra para execução não é igual, porque um ativo que vai em uma nem não obrigatoriamente vai na outra. Mas o tempo entre uma sessão e outra, ok, é parecido. Então, se eu quero rejuvenescimento, eu vou respeitar no mínimo o prazo de 21 dias. Ah, não, eu estou tratando gordura localizada. Então, eu posso fazer uma vez por semana, posso fazer semanalmente. Ah, eu vou fazer para estrias, respeita o prazo no mínimo de 15 a 20 dias. Então, cada caso é um caso, ok? Complicações, né? Pode acontecer? Sim, algumas são comuns, vamos dizer assim, mais frequentes, e pode acontecer, por exemplo, dor local, uma reação de equimose, um eritema. Isso é comum, a gente está esperando. Isso não é uma complicação. Isso é algo que é natural de acontecer. Então, a dor deve ser principalmente pelo pH ácido da substância utilizada ou ao uso de vasodilatadores. A equimose pode ser evitada por uma compressão suave após cada picada, cada injeçãozinha que você fizer, introdução que você fizer, e a involução da equimose, ela é espontânea, né? O eritema local mais frequente com o uso de vasodilatadores, porém, pode ocorrer pela própria puntura local. Então, isso tudo, vamos dizer assim, é comum e é fácil da gente resolver, né? Podemos fazer compressão, podemos colocar um gelinho, podemos amenizar essa dor com uma compressão local, ok? Então, isso tudo, vamos dizer, fácil. Bem, então, continuando, a gente tem aí, né, a questão também da necrose cutânea, a infecção e a hiperpigmentação local. Elas são raras, mas elas são possíveis, né? E estão relacionadas geralmente ao mau conhecimento do fármaco, ao mau conhecimento da técnica e aos cuidados básicos de higiene, tá? Então, eu sempre falo assim, gente, nós temos que ter cuidados com o que a gente vai fazer. Existem ativos que eles são facilmente de causar uma necrose cutânea e que não pode ser colocado na intradermo pressurizada. Então, aí vem o conhecimento do profissional.
Também tem a questão de infecção, porque tem que lembrar que eu não estou usando agulha, mas eu estou sim rompendo a pele. E se não tiver a devida higiene, vai dar errado. Hiperpigmentação, que é o escurecimento local, né? Uma vez recebi uma cliente que o fototipo dela era 4, ou seja, ela é mais morena, e ela facilmente manchava. E ela fez a intradermoterapia pressurizada, e o que aconteceu? Não tiveram o cuidado com a cor da pele, né? E aí, mas que cuidado? Poderia ter previamente usado um despigmentante, a fim da pele não manchar. E não fizeram nada previamente, não tiveram esse cuidado previamente. E aí, o que aconteceu? Várias manchinhas no abdômen escurecidas, tá? Então, essas coisinhas podem acontecer sim, mas cabe principalmente ao profissional estar atento para não deixar acontecer, ok? Reações alérgicas podem acontecer, sim, com a mesma frequência que acontece com outros medicamentos, com coisas que a gente nem imagina que a gente é alérgico, né? E como que eu vou evitar isso? Tudo através de uma boa anamnese. Fiz uma boa conversa com o meu paciente e aconteceu, né? O profissional, ele tem que estar preparado, né? Para reverter essa situação ou, no mínimo, dar toda a assistência ao cliente, tá? Porque alguma reação pode acontecer, sim, mas a gente tem que estar pronto para estar junto desse paciente, tá pronto para socorrer ou dar assistência de socorro devido para esse paciente, ok? E normalmente vem aquela pergunta, né? Professor, mas você está falando tanto. Eu sempre falo assim, gente, quem trabalha com medo, vamos dizer assim, quem trabalha com um pouquinho de medo, trabalha com mais cuidado. E aí as intercorrências são muito menores, né? As chances de dar errado são muito menores. Mas normalmente os meus alunos dizem assim, professora, mas você está falando das intercorrências, eu já estou desistindo de tratar com esse negócio. Porque você já comentou que pode acontecer necrose? Eu falo, pode, se você usar o ativo errado. Você já comentou que pode acontecer de dar os bolos assim na boca. Pode, você vai injetar ácido hialurônico reticulado? Não. Mas você comentou que pode. Sim, então cabe o seu conhecimento e o seu estudo. Mas é aquilo que eu não tenho controle? As intercorrências que eu não tenho controle, o que eu posso fazer? Então, tem que saber lidar com elas. E aí eu fiz esse slidezinho para a gente poder conversar um pouquinho. Então, alguns cuidados, algumas coisinhas aí de dicas para que vocês não tenham problema com a intradermoterapia pressurizada. Excesso de pressão. O que a gente vê muito, né? As canetas, os dispositivos de hoje, eles têm a gente consegue medir o tanto de pressão que a gente vai colocar. E muitas vezes a gente vê colocando excesso de pressão por uma área que não precisa de muita pressão. Vou dar um exemplo. Rosto, né? A nossa pele do rosto, ela é muito fininha, né? Tudo mais superficial. Eu preciso colocar a mesma pressão que eu coloco no abdômen, quando eu quero chegar numa gordura, que é bem mais profunda. A gente pode considerar a primeira camada, né? Epiderme, segunda camada, derme, considerando que a derme vai ter mais duas camadas, derme papilar e derme reticular, e depois tecido subcutâneo. Então, quando eu quero que é a hipoderme, quando eu quero colocar para uma hipoderma, gordura localizada, eu devo sim colocar mais pressão na minha caneta. E vou fazer igual para o rosto, a mesma pressão que eu faço para uma gordura localizada, eu vou fazer para eu atingir uma derme no rosto, que é tão fininho. Então, muitas vezes, esse excesso de pressão, esses problemas acontecem, né, por falta de conhecimento. Então, a gente tem que ponderar, ok? Excesso de ativo também de acordo com a área, né? Vou dar um exemplo. Sabe aquela indesejada gordurinha do sutiã que as mulheres têm? Pronto, é uma área pequena. Para que eu vou injetar um monte de furo, vou fazer? Não, você vai demarcar a área e vai respeitar 1, 2 dedinhos. Às vezes você vai colocar, vai fazer dois pontos, bastam.
E aí a pessoa, não, quero resolver tudo em uma única sessão. Lembrem-se do Pister. Pouca dose, poucas sessões no local adequado, tá? Então, a gente não deve exceder, porque aí você vai ter intercorrência. A regulagem do dispositivo, saber exatamente regular seu dispositivo. Alguns a gente regula como se fosse uma rosca, outros eles têm alavanca. Então, é muito importante você entender o que você quer de pressão para a região. Portanto, ainda a seguir, nós temos a local de aplicação, né? Eu coloquei esse exemplo de lipopapada, por quê? Porque eu vou contar um caso aqui para vocês. Quando a gente vai fazer lipopapada, e a gente tem bastante demanda em consultório de papada, né? Quando a gente vai fazer a lipopapada, a gente deve seguir linha de marionete e executar somente nessa porção que foi demarcada. E uma vez eu recebi uma cliente que estavam fazendo a lipo de papada dela vindo toda a extensão, abaixo aqui do ângulo da mandíbula. E o que estava acontecendo? Eles estavam pegando essa porção posterior e pegando os linfonodos da região. Ela estava toda inchada, com íngua. Então, assim, um risco muito grande, tá? Então, a gente tem que saber o local certo de aplicação, para a gente não ter intercorrência. Usar ativos para microagulhamento numa intradermoterapia. Totalmente errado. Ah, mas pensa, professora, já ouvi isso, olha. Pensa, professora, no microagulhamento a gente também está injetando. Eu falo assim, gente, não é igual, tá? No microagulhamento a gente tem ativos para microagulhar, que foram estudados para o microagulhamento, ok? Quando a gente vai injetar na pele, que com a pressurizada a gente está sim injetando na pele, a gente não pode usar esses ativos de microagulhamento, tá? A gente tem que estar usando ativo estéreo, ok? Não são produzidos de qualquer forma, eles são diferentes. Próximos slides nós vamos falar disso também. Produtos da intradermoterapia com agulha. Nunca usar numa pressurizada. Quais produtos? Lembra que eu falei que vai ter um slide para falar quais são eles principais? Então, tem coisas que sim, tem na intradermoterapia com agulha e que dá para colocar na pressurizada. Ah, professor, dá um exemplo. Um exemplo, um ácido hialurônico não reticulado. Então, um ativo de ácido hialurônico bem diluído, né? A gente pode sim colocar tanto na agulha quanto na pressurizada. Um outro exemplo, um fator de crescimento. A gente pode colocar tanto na agulha quanto na pressurizada. Dá um exemplo do que não pode. Desoxicolato. A gente não pode colocar na agulha, desculpa, a gente não pode colocar na pressurizada, a gente pode colocar na agulha. E na agulha tem o jeito certo de fazer, tá? Então, não é, coloco o desoxicolato na agulha e faço aqui e tiro essa gordura localizada. Não, tem o jeito certo de execução, ok? Então, até com a agulha tem que tomar muito cuidado. E na pressurizada, jamais colocar esse ativo, perfeito? Processos alérgicos. Nossa, professora, se dá um processo alérgico, você falou lá no slide anterior, que eu devo saber fazer alguma coisa ou encaminhar essa cliente. O que eu, como esteticista, como profissional que não posso medicar, o que eu posso fazer? Bem, a primeira coisa, pondere esse processo alérgico. Qual o tamanho desse processo alérgico, né? Não, foi algo bem local, uma coceirinha local, algo que está mais brando. Ok, dá para você intervir. De que forma? Drenagem linfática manual, uma alta frequência, dar assistência a esse cliente, estar junto desse cliente, né? Quando a gente faz a drenagem linfática, a gente consegue fazer com que esse ativo não fique ali localizado por tanto tempo, né? Porque o ativo, ele fica ali de 5 a 7 dias no local. Então, quando eu faço a drenagem, eu coloco esse ativo para fluir. Não, deu um processo alérgico severo. Severo, realmente não vai ter como encaminhar para o médico, ok? Ir até um hospital. Hiperpigmentação.
Para fototipos altos, indicar despigmentante preventivo. Então, peguei uma cliente que ela tem um fototipo 3, ela mancha demais, ela, ao mínimo, mexidinha que ela dá numa espinha, ela já está manchando. Eu vou correr o risco de fazer intradermoterapia pressurizada, que ele faz uma pressão, que ele causa uma lesão ali na pele, não vale a pena. Então, mas eu não vou atender essa cliente? Claro que sim, mas antecedente à sua sessão, use um despigmentante como preventivo, tá? E aí você pode fazer sua combinação. Não, pode usar desde niacinamida, vitamina C, CEP White, junto com hidratante, monta a sua fórmula, ou comprar uma fórmulazinha pronta, mas ter um despigmentante, e não estou falando de ácidos, tá? Porque senão você vai agredir a pele. Então, eu estou falando de despigmentantes que não vão trazer agressão à pele, como uma forma de prevenir um escurecimento dessa pessoa, da pele dessa pessoa. Perfeito? Êmbolo de seringa e falsificados, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje o mercado, né, é muito grande. Então, muitas vezes a gente vai comprar essa seringa, essa ampola que a gente acopla no nosso dispositivo, na nossa caneta pressurizada. E aí, vou comprar na internet. Não, você não vai comprar na internet. Porque na internet pode vir algo falsificado, pode vir o êmbolo da seringa de péssima qualidade, justamente porque ele é falsificado, né? Então, a gente deve comprar numa loja de qualidade, com bom representante, para a gente ter certeza do material que a gente está trabalhando, para a gente ter certeza que esse material tem registro em Anvisa, ok? E a biossegurança, volto a dizer, cuidado, higienizar a pele, ter um ambiente limpo, manusear o seu material de forma adequada, calçar as luvas e saber onde você vai manusear com essas luvas, né? Teve uma vez uma aluna minha, ela calçou as luvas e depois ela foi prender o cabelo. Aí eu, não, tire as luvas agora. Então você já tem que estar paramentada, calçou as luvas, prepare seu material. A pele está higienizada, aí sim você vai injetar, tá? Então, não correr risco de infecção depende principalmente da sua biossegurança. Dentre os cuidados, né? Antes das sessões de intradermoterapia, o que a gente recomenda? Não fazer sauna para não ter uma vasodilatação, né? Vasodilatação exacerbada. Então, não fazer sauna imediatamente. Fiz sauna um dia antes. Tudo bem, tá? Suspender temporariamente o uso de medicamentos anticoagulantes. Um exemplo, o ácido acetilsalicílico. Mas eu tenho que tomar esse remédio. Então, você não pode fazer intradermoterapia pressurizada. Por quê? Porque a gente não pode suspender, né, como dermatofuncional, eu como esteticista, eu não posso suspender a medicação que o médico passou para o meu paciente. Então, você não vai fazer essa técnica. Não, eu só tomei uma aspirinazinha, porque tem gente que é meio maluco no Brasil, né? E toma uma aspirinazinha porque estava sentindo a garganta raspando e tal. Então, ela não pode estar fazendo uso dessa medicação, para que a gente execute a técnica, tá? Evitar o sol, estar com a pele limpa e íntegra e fazer o tratamento com roupas leves, limpas e confortáveis. Tá? É muito importante lembrar que a gente vai furar aquela região. Ela vai ficar, vamos dizer, sensível. Então, não atentar a roupa naquela região, não estar com a roupa suada, né? Tudo a fim da gente ter sucesso no nosso tratamento. Após as sessões, recomenda-se também evitar se expor ao sol, né? Mas eu não consigo, eu tenho que ir no trabalho. Essa exposição rápida, vai usar filtro solar, vai usar roupa e dá tudo certo, né? Quando a gente fala evitar se expor ao sol, é realmente ficar se bronzeando, enfim, ficar, como eu digo, sempre estirado no sol, no chão, para pegar sol. Isso não pode, tá? Evitar o uso de ácidos, né, nas próximas 48 horas seguintes da sessão. Não fazer esfoliação da área, tá? Nas próximas 24 horas, não fazer depilação. Tomar banho ajuda a relaxar depois das picadinhas,
mas não use buchas e nem águas extremamente quentes, tá? Uma aguinha de morna para fria. Durante as primeiras 72 horas, evite que a pele faça contato direto com superfícies sujas, né? Então, a gente tem que estar com a roupa limpa, a região sem ficar esfregando, passando em outras superfícies. Use roupas limpas e confortáveis, prefira peças de algodão por causa de transpiração. Não realize atividade física nas próximas 48 horas. Ah, mas eu já fiz, realizei. Você pode realizar, tá? São sugestões para que dê tudo certo, tá? E não há uma regra, principalmente sobre essa condição de atividade física. Há profissionais que falam, vou dar um exemplo, fiz intradermoterapia pressurizada para uma gordura localizada. E agora, esse ativo, eu preciso que você saia daqui e vá para a academia malhar. Tudo bem, tá certo? Ok? Ah, mas a Débora deu uma aula que 48 horas eu não posso fazer atividade física. Cada caso é um caso, tá? Então, tem profissional que tem protocolo, depende do ativo que ele está usando. Tem profissional que tem outro protocolo e está usando outro ativo. Então, nós temos que saber exatamente o que é o que, tá? Ah, não, fiz um rejuvenescimento facial, foi colocado aqui ativos a fim de hidratar minha pele, e aí, o que eu devo fazer? Deixa esse ativo paradinho, evite um pouquinho a academia, vamos tomar bastante água, isso vai otimizar, isso vai potencializar o seu resultado, tá bom? Então, cada caso é um caso. Cuide da alimentação e beba muita água. Não use jeans ou vestimentas apertadas, conforme eu falei já anteriormente, quando for para corporal, tá? Indicações da intradermoterapia. Ela está indicada tanto para homens quanto para as mulheres, tá? Como eu falei lá no começo da aula, são várias indicações. Gordura localizada, celulite, estrias, flacidez de pele, queda de cabelo, envelhecimento, melasma, redução de medidas, enfim, tá? Muitas afecções estéticas podemos tratar. Dentre as contraindicações, né? Quando ela não está recomendada para gestante e mulheres que estão amamentando, pois pode vir sim prejudicar o leite materno, o feto, então a gente evita. Até sempre me perguntam assim, seja para eletroterapia, seja para intradermo pressurizada, os alunos me perguntam, mas o que acontece se a gestante fizer? Eu falo, gente, nós não temos nem estudo, nenhuma gestante, nenhuma mãe vai se colocar a ser grupo de estudo, né? Então a gente não usa fazer nada em gestantes, né? A gestação tem que ser tranquila, ok? Não é o momento de se tratar. Ah, mas o meu bebê nasceu, eu estou amamentando e quero tratar. Calma, eu recebo demais isso no meu consultório, né? Ah, eu quero tratar. Então, calma, amamenta seu filho, depois nós vamos tratar de você. Então, são momentos únicos, exclusivos, a gente espera, tá bom? Pessoas com doença autoimune, né? Então, essa cliente, ela está fazendo uso de imunossupressores, ela já tem ali a doença autoimune, algo muito sensível. Para a gente vir com outras técnicas, é melhor não, tá? Pessoas alérgicas a alguma das medicações que serão utilizadas, por isso que é muito importante você fazer uma boa anamnese, você mostrar o ativo para o seu paciente que você vai usar, o que ele contém, o que é essa mescla. Ah, ela é alérgica a alguma coisa daqui? Não, ela não é. Beleza, você vai fazer. Se ela for, não faça, tá? Feridas abertas e pele não íntegra, claro que a gente não vai fazer. Pessoas com doença renal, os rins têm que estar funcionando perfeitamente, tá? Então, a gente não pode, pessoas com doença renal, e pessoas com distúrbio de coagulação ou que façam uso de anticoagulante. Por quê? Porque a gente vai sim furar essa pele. E eu preciso que ela coagule, eu preciso que ela não tenha nenhum extravasamento, eu preciso do processo inflamatório dela íntegro. Preciso que esses processos estejam íntegros. Então, se ela faz uso de anticoagulante, a gente corre alguns riscos. Ah, mas ela não vai coagular nunca? Vai, mas eu não posso correr risco. Então, eu prefiro dizer que são contraindicados, assim como está na literatura.
Dentre os riscos que a gente comentou, infecção, pele roxeada, manchas, necrose, reações alérgicas e até um choque anafilático. Pode acontecer? Pode. Infelizmente, pode. Nossa, professora, você está me dando medo? Não vou tratar com isso, não. Pode acontecer se você não tiver conhecimento. Pode acontecer se você não for para cima de estudar e saber o que você está fazendo, tá? Número de sessões, quantidade e frequência. As sessões podem variar de acordo com o tratamento e com a necessidade de cada cliente, de cada paciente. Geralmente, recomenda-se de pelo menos 5 a 10 sessões, sendo que uma reavaliação deve ser feita a cada 5 sessões. Então, fiz 5 sessões. Eu fiz a primeira. Gente, cada metabolismo é único. Vou dar um exemplo, que eu tenho mais demanda no meu consultório de gordura localizada. Então, vou dar esse exemplo para vocês. Fiz a sessão de gordura localizada. E aí, na primeira sessão, a cliente A já vi diferença. Que bom. Normalmente são clientes mais jovens, que fazem atividade física, e ela tem um resultado mais rápido. Tem cliente que dá na quarta, quinta sessão, ela não está vendo diferença. E aí, vale a pena a gente fazer o quê? A gente reavaliar, a gente ponderar com ela que cada metabolismo é único. Às vezes ela é mais velha, o metabolismo dela é mais lento, e a gente tem que segurar para poder seguir com as sessões até dar o resultado esperado, ok? Quanto tempo demora a sessão? Depende da área que você vai fazer, né? Tem cliente que vai fazer uma pequena área, às vezes o cliente vai fazer uma manchinha de buço, demora 15 minutos. Às vezes o meu cliente quer fazer abdômen e culote, demora 1 hora. Abdômen e flanco, demora 1 hora, tá bom? Então, cada caso é único. Deve ser feito semanalmente, por exemplo, para tratar estria, celulite, gordura localizada, flacidez ou revitalização da pele, pode ser feita realizada até 2 vezes na semana, certo? Então, cada caso, o que eu quero? Vou tratar flacidez de pele. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Vou tratar uma flacidez de pele, sabe quando em cima do umbigo tá aquela pele não muito adequada, a gente não fica muito satisfeita? Pronto, vou tratar ali. Fiz essa semana. Dá para repetir na mesma semana? Pondera, né? Pondera. Por quê? Como que tá o espaço? Né? Eu vou ter aí esse ativo agindo ali por 5 dias, eu ainda tô com a pápula, que fica aquela pápula, é como se fosse uma marquinha de picado de pernilongo. Eu ainda estou com a pápula, eu já vou reaplicar? Não, então espera. Reaplica daqui 1 semana, daqui 15 dias, a pele tem que estar íntegra. Mas ela não está íntegra, mas ela está assim devido à última aplicação que eu fiz. Não interessa, ela não está íntegra. Só aplique quando a pele estiver íntegra, tá? Então, cada cliente demanda de um tempo. Tem cliente que faz um dia, no dia seguinte ele não tem nada. A pele está completamente íntegra. Posso fazer 2 vezes na semana? Pode, nesse caso sim. Então, pondere cada caso a caso, ok? Como eu falei, avaliar individualmente cada caso, essa avaliação cabe ao profissional, tá? Por isso é tão importante estar atento à escolha de quem vai fazer a aplicação da sua intradermoterapia. O responsável deverá levar em conta o que vai ser tratado e o organismo do indivíduo. Então, escolha, né, se você é cliente e está assistindo meu vídeo, escolha uma profissional para executar. Não, eu sou aluna e quero fazer? Vamos estudar, vamos conhecer a fundo quanto tempo eu posso fazer isso. Considerar, estudar e conhecer a fundo o seu cliente principalmente, né? Além da técnica, ok? O tempo para perceber os resultados dentro da terapia varia de cada pessoa e para cada tratamento. Em geral, os pacientes notam diferença entre a terceira até a 5ª sessão. Tem cliente que com uma sessão vê diferença? Sim, são as mais jovens. Pessoas, às vezes, um pouquinho mais, acima dos 40 anos, demora de 3 a 5 sessões para ver diferença. Olha aí o slide que eu tanto falei, de coisinhas que a gente não pode colocar na pressurizada. Esse slide, gente, vale ouro. Essa aula aqui, ó, essa parte vale ouro, tá? Então, tá aí, ó, desoxicolato de sódio, que eu falei com vocês, né? O ácido nossa, gente, é difícil falar esse nome, né? Vamos lá. Desoxicólico,
fosfatidilcolina, lipostabil, lipossomas de girassol, hialuronidase e mesclas específicas para microagulhamento. Então, tudo isso não pode ser colocado na intraderme pressurizada, tá? Já tive clientes que falaram, eu vou fazer um aumento de lábio, e aí, se eu não gostar, você faz para mim hialuronidase. Eu falo assim, você tá achando que é simples fazer hialuronidase? Gente, hialuronidase, primeiro, para comprar, não é fácil. Não é qualquer profissional que pode comprar hialuronidase. Segundo, aplicar. A dor dizem que é terrível, tá? E terceiro, numa pressurizada, jamais. Chance zero disso, ok? Pronto, olha aí os dispositivos e canetas, né? Então, nós temos aí no mercado, a minha que eu uso no meu consultório, é essa daqui, ó, a Smart GR. Ela tem tanto a dose quanto você vai aplicar, quanto a pressão que você vai aplicar. Então, você tem dois sistemas aqui de regulagem, lembra que eu falei que por ponto a gente pode colocar 0,1, 0,2 ml, e o quanto de pressão. Eu vou fazer um rosto, eu vou colocar pouca pressão. Eu vou fazer um corpo, eu vou colocar máxima pressão. Uma gordura localizada, por exemplo. Não, vou fazer uma estria, eu preciso da máxima pressão? Não, não preciso, tá? Então, aí, é uma caneta que eu gosto, vocês encontram ela para comprar, inclusive aqui na Sala de Tech nós temos, e aí, quem tiver interesse, né, vale a pena. Essa caneta, ela trabalha com a ampola, aqui ó, que eu falei para vocês, seringas e ampolas. Aqui é de 3 ml e aqui é de 5 ml. 0,3 ml, 0,5 ml. Então, a gente vai colocar essa ampolinha aqui nessa caneta, ok? Existem outras aí do mercado, tá? A Mesodoctor tem várias. Essas duas, por exemplo, o dispositivo de pressão dela é nessa alavanca. Então, a pressão que você quer é o tanto que você anda com a alavanca, tá? Diferente dessa daqui que é de girar. Ainda tem Hyaluron Pen, que é considerada aí no mercado como uma caneta importada, o pessoal fala. Mas eu acho, tá? Ela não tem Anvisa. Então, tomem cuidado. Trabalhe com material avisado, ok? Essas canetas aqui são avisadas. Professora, mas a vantagem dessa é que ela vem com essa rosca e dá para fazer as duas ampolas. Eu falo, gente, quem acostuma, aqui você trabalha só com ampola de 3, aqui você trabalha só com ampola de 5, tudo bem, nós temos outras canetas, várias outras hoje no mercado, que são avisadas. Então, procure uma caneta com Anvisa. Saia dessa história de, vou trabalhar com a caneta importada. Não precisa. No Brasil, nós temos excelentes coisas. Sobre os ativos, né? Como que funciona a questão dos ativos e laboratórios. Então, olha só. Lembra que eu falei que quando a gente vai trabalhar, a gente não pode usar ativo, por exemplo, de microagulhamento, né? A gente tem que usar ativo que? Estéreo. Eles vêm assim, ó. Igual quando a gente vai trabalhar com agulha, igual quando a gente vai trabalhar com agulha. E aí, quem são os laboratórios hoje aí mais falados, né? Biometil, a PhD do Brasil, a Octalab, a Meso, a própria Cosmobuild, que deu aí um probleminha um tempo atrás, e, enfim, tá aí no mercado. Mas nós temos aí ativos que a gente usa, que são ativos estéreis. Quando a gente tem que fazer mescla, eles vêm assim e a gente faz a mescla dentro do vidrinho, tá? Quando não, eles já vêm todos mesclados dentro do vidrinho, ok? Cada caso é um caso. Eu gosto muito, trabalho muito, tanto com a PhD e a Meso. São duas marcas que eu recomendo, estou falando por uso, porque eu uso no meu consultório sem ganho nenhum deles. Mas são marcas que eu realmente uso no consultório e gosto, tenho excelentes resultados, tá? Então, olha só, quando a gente vai fazer nessas mesclas, a gente tem que estar atento, a gente pode manipular essas mesclas, eu posso, vou dar um exemplo, da PhD, a gente compra o que a gente chama de Skin Booster, já ouviram falar do Skin Booster? Então, da PhD, por exemplo, a gente compra o Skin Booster deles, vem 4 ampolinhas,
e aí eu tenho que fazer a mescla dentro do frasco. Da meso, tem um que eles usam, que eu adoro, que é para rejuvenescimento, você já compra, a mescla vem pronta, e aí é um dermocosmético, ele já vem prontinho, a mescla feita, tá? Todos são eficazes, todos dão certo, desde que você saiba manusear, ok? Então, eu vou mandar fazer uma mescla na farmácia de manipulação. Não vai, não dá certo. A gente tem que comprar esses ativos estéreis de indústrias que trabalham com isso, ok? Então, aí, ó, dermocosméticos. São chamados dermocosméticos essas indústrias, né? Por exemplo, a da Cosmobeauty, que tem aí o produto, da Lipopress, eles já têm os produtos prontos. São empresas que têm já os produtos prontos e eles estão aí de uso livre para os profissionais e são 100% estéreis, tá? Sem corantes, veículos não oleosos e não alcoólicos. Então, são ativos que estão aí das empresas de dermocosméticos que passam por esse processo de estéreo, tá? E tem os manipulados, conforme eu falei para vocês anteriormente, que aí vem PHD do Brasil, Biometil, entre outros, ok? Professora, quais ativos eu uso? Tem vários, gente. Hoje eu falo que as empresas nos ajudam muito, né? Facilita para a gente. Às vezes você vai fazer contato com a empresa e você diz assim, eu queria um ativo para uma gordura localizada. E aí a pessoa vai te falar, olha, eu tenho esse ativo aqui, tem um da Meso, por exemplo, que eu gosto muito, ele tem extrato de planta carnívora, né? Ele tem L-carnitina. Então, a empresa vai te falar, você quer trabalhar uma gordura localizada? E a gente não está falando de desoxicolato, por exemplo, tá? Por quê? Porque a gente está falando de pressurizada. Então, a gente não pode ter, ok? Aqui são ativos para firmar a pele. Então, olha, elastina, demai, coenzima Q10, rafermine, silício, colágeno. Então, são ativos para firmadores de pele. Aqui nós estamos falando de ativos para celulite, por exemplo, ok? Capilar, também para quem trabalha com capilar. Então, tem vários ativos. Professor, eu tenho que olhar esses ativos, pegar uma tabela e eu mesmo montar? Não. As indústrias já estão ajudando muito. Quando você faz contato, por exemplo, com a PHD do Brasil, desejo comprar um ativo, eles te mandam um catálogo. Olha, para rejuvenescimento, tem umas 3 opções, você vai escolher lá a sua mescla, tá? Então, facilita. Sempre lembrando que se você trabalha com a pressurizada, avise a empresa que você deseja algo para pressurizada. Bem, então, como eu estava falando para vocês, por exemplo, aí, da Lipopress, nós temos esses ativos, né? Olha aí, ó, como eu falei, fator de crescimento, ácido hialurônico, colágeno. Então, é um ativo bem bacana. Da Meso, ele já vem assim, ó, prontinha a mescla. Fácil da gente fazer. Tem um ativo, esse ativo aqui da Meso, eu já usei, ele vem, se eu não me engano, com... acho que são 17 tipos de colágeno para rejuvenescimento. Incrível, usei, meus clientes adoram. Tá? Então, já vem a mesclinha pronta, fácil para a gente estar fazendo. Aqui, ainda como exemplo, né, outros ativos da Meso, outro ativo aqui da Lipopress para gordura localizada, ok? Então, são vários ativos aí que a gente tem no mercado. Bem, o que a gente pode esperar após realizada a nossa intradermoterapia pressurizada, né? Condições normais e anormais. Então, o que é mais comum? Ardência local, principalmente para as mesclas de gordura localizada. Então, a cliente, vou dar um exemplo, aquela extrato de planta carnívora, a cliente fala assim, meu Deus, está ardendo demais. Vai arder, tá? A L-carnitina, às vezes elas sentem arder. Então, isso é normal, vai arder ali um pouquinho. Por quanto tempo? Eu falo para as clientes, vai ficar 2 horas. Fica meia hora, elas ficam felizes, porque eu falei o tempo é maior. Então,
essa ardência, essa hiperemia, né? Ficar assim, ó, avermelhadinho, com pontinho de sangue, dar essa pápula aqui, ó, com pontinho de sangue, super normal, tá tudo certo, tá? O inchacinho aqui local, isso é a pápula, tá tudo certo, ok? Então, terminei a intradermo, ficou desse jeito? Tá ótimo. Estão vendo aqui, ó, sobre a questão da distância, tá? Então, para uma gordura localizada, por exemplo, a gente dá uma distância maior de frente do rosto. O que não é esperado? Fiz uma intradermoterapia e tive febre, tive dor em todo o corpo, eu tive um inchaço fora do local da aplicação, né? Fiz no abdômen, tive um inchaço das pernas. Ué, tem alguma coisa errada, não tem não, gente? Tá? Então, ficar atento a isso. Ah, é comum essas reações não esperadas? Não, não é comum. Só vai dar errado se você fizer errado. Não é comum, ok? Já recebi uma cliente, me contou que teve febre, que teve dor, que não conseguiu sair da cama. E aí pedi para ela fazer contato com um espaço onde ela tinha feito, a pessoa negou mostrar o que foi usado na dose, né? Então, assim, eu não posso me responsabilizar porque a outra empresa fez. Mas é de se ficar, né, assim, assustado com o que podem ter colocado ativo que não era para pressurizada, podem ter colocado quantidade errada, tá? Então, essas coisas não são comuns comigo, graças a Deus nunca aconteceram, tá? Sofrimento cutâneo, né, endurecimento da região, mesmo após 7 dias. Vermelhidão persistente, dor no local da aplicação. Igual isso aqui, ó, sofrimento cutâneo. Eu tive um caso até hoje no meu consultório que aconteceu isso com uma cliente na qual ela mentiu na ficha de avaliação. Então, ela mentiu na ficha de avaliação, ela falou que ela não era alérgica, ela disse que ela não estava fazendo nada, e aí, por fim, nós fizemos, e aí passou-se uma semana, a pele era uma mulher, tá? Que é uma foto de uma colega minha, que é o caso aqui de um homem. Mas era uma mulher, e aí ela me passou uma semana, eu pedi foto da região, e ela estava em sofrimento cutâneo. E aí eu falei para ela, preciso que você venha até meu consultório. Quando ela chegou no meu consultório, eu conversei, falei, olha, isso nunca aconteceu. Eu estou usando uma mescla que eu, né, confio. Te mostrei validade, te mostrei tudo. E aí? O que você tem a me dizer? Você sabe? Alguma vez ela falou, Débora, eu sou muito alérgica. Isso eu estava com a ficha dela em mãos. Falei, mas na sua ficha você me disse que você não era alérgica. Ela falou, então, eu menti. Eu sou muito alérgica. Ela falou, e eu também havia feito outros procedimentos de aparelhos, de outras coisas em outro lugar. Aí eu disse a ela, bom, você já estava então no processo inflamatório local, e aí nós fizemos, e aí a pele realmente entrou em sofrimento cutâneo. Então, o que eu fiz? Drenagem, massageei a região, usei LED, né, nessa região para diminuir a inflamação, laser de baixa potência. Então, fui trabalhando para reverter isso, mas foi devido à mentira de uma cliente, né? Então, por mais que eu tenha 18 anos de prática, por mais que há muito tempo eu trabalho, infelizmente tem alguns clientes, né, que a gente não consegue pegar tudo. Então, estou dando aí de exemplo para vocês. Pontos de aplicação, como que a gente deve fazer? Então, agora aqui é um pouquinho de prática, claro que não é aquela prática da qual a gente executa, a gente vê, então estou à disposição caso alguém queira fazer meu curso, né? Prático aqui em Belo Horizonte, estou à disposição. Bem, olha só, pontos de aplicação. Para estria, a gente vai colocar cerca de 2 a 4 centímetros de distância e aplicar exatamente sobre o trajeto da estria, ok? Para uma gordura ou uma flacidez abdominal, a gente deve tomar muito cuidado com a cicatriz umbilical, não aplicar próximo, né? Eu gosto até desse quadrante aqui, ó. Eu, Débora, não aplico. Essa fotinha eu peguei, mas eu não aplico, não é uma foto minha, ok? E aí a gente demarca a região onde está a gordura ou a flacidez e a gente pode colocar uma distância até um pouquinho maior aqui, de 2 a 4 centímetros, ok? Mesma coisa aqui, ó.
A gente marca aqui a gordurinha, onde está a gordurinha, e faz a aplicação de 2 a 4 centímetros de distância, ok? Para a gente ter essa aplicação adequada. Olha para a facial. Quero fazer um rejuvenescimento facial. Atenção, área de têmpora, entre sobrancelhas, em cima da sobrancelha, acima, um dedo acima da sobrancelha, pálpebra, região nasal, a gente não aplica. Aqui são áreas que a gente não deve aplicar, ok? A gente vai aplicar na testa, fazendo a marcação certinha. Vai aplicar a região de bochecha, fazendo a marcação certinha. Região do queixo, a gente pode até aplicar no busto, nesses duas porçãozinhas aqui, ó. Mas a gente tem que delimitar. Boca, a gente não faz. Cantinho de boca, cantinho de nariz, não faz, ok? Então, tem que saber fazer a marcação certinha para rejuvenescimento. Melasma, olha aqui, ó. Melasma, a gente vai demarcar a região do melasma, vai fazer a nossa grade e vai colocar cada um centímetrozinho, ok? Lembra que eu falei da papada? Olha lá, linha de marionete, tá? E aí eu vou aplicar bem dentro da linha de marionete, ó. Bem dentro. Não vou para as laterais. Região de calvície, alopécia, capilar. Vou abrir também, vou demarcar a minha gradezinha para eu poder fazer as aplicações, ok? Zona de risco, né? Nós temos que ter um mínimo de conhecimento de artérias, dos forames da face, de inervação da face, tá? Mas essa área é uma área de altíssimo risco. Então, por isso que eu falei, a gente não faz canto da boca, canto do nariz, região nasal, nem pensar entre sobrancelhas, nem pensar. Então, a gente tem esse triângulo aqui, que é uma área de altíssimo risco, né? Você pegar uma artéria, algo errado aqui, um nervo errado, a chance de dar até cegueira. Então, tomem muito cuidado, tá? A execução precisa de uma prática, ou seja, determinei, quero trabalhar com intraderme pressurizada, vou investir na intraderme pressurizada. Você precisa de estar com o professor e executar uma prática, para depois você seguramente fazer no seu cliente. Aqui eu coloco já como slide final observações importantes, né, que é a respeito que a gente falou anteriormente. Então, doses, né, máxima de ativo de 0,1 ml por ponto que a gente vai fazer, né? Como eu falei, mas já foi colocado 3. Aí a gente vai usar quem? Soro fisiológico estéreo, tá? Então, na corporal, eu posso colocar mais? Posso, mas eu tenho que diluir esse 0,1 em 2, para colocar 3 ml, por exemplo. Tá? Só um exemplo que eu estou usando. E aí eu vou diluir em soro fisiológico estéreo. Pelo amor de Deus, vai pegar soro fisiológico na farmácia. Não pode. Para facial, a gente vai usar de 0,01 a 0,05 por área que a gente vai injetar, tá? Uma coisa muito importante, quando eu quero, lembra que eu falei sobre a pressão da caneta? Não só a pressão vai te dar a maior precisão de onde você está injetando, como também a posição da sua caneta. Então, essa é uma dica muito boa. Olha só, a dica é, quando vou fazer numa gordura localizada, vale a pena você colocar a caneta a 90 graus, tá? A ampolinha ela vai ficar 90 graus a pele e você pode fazer uma pressão com a caneta na máxima pressão dela, com o dispositivo na máxima pressão dela. E aí você dispara o dispositivo. Muito bem. Então, usei para gordura localizada 90 graus. Agora, vou fazer um rosto e quero tratar flacidez. Lembra que eu falei que a pressão não vai ser a mesma, não vai ser a máxima? A mesma coisa aqui no rosto. Vou fazer o quê? Uma pressão menor na minha caneta, a menor pressão que eu tiver, e aí eu não preciso colocar ela a 90 graus.
Eu posso inclinar, encostar aqui a pele do meu cliente, ó. Eu não vou fazer a 90. Ah, eu quero colocar nessa porçãozinha aqui. Ao invés de eu colocar a caneta a 90 graus, eu inclino minha caneta a 45, faço um apoio da pele, coloco a pressão mínima da caneta e disparo. Tá? Então, tem as formas corretas de execução, tá? Então, lembrando, se eu quero mais profundo, eu vou deixar a 90 graus. Se eu profundo, eu estou pegando quem? Tecido subcutâneo, hipoderme. Ah, não, quero mais superficial, quero na derme, eu quero a derme papilar, derme reticular. Mesmo no corpo, quero tratar uma flacidez de pele, eu quero que o meu ativo vai lá para a hipoderme? Não, eu quero que ele fique na derme. E aí eu vou fazer o quê? 45 graus minha caneta para poder disparar. Ok? Bem, pessoal, espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento para vocês sobre intradermoterapia pressurizada. Espero ter ajudado um pouquinho. Estou à disposição. Tem meu contato. Sou parceira da Sauditec e me coloco à disposição para quem quiser vir, inclusive, para fazer uma aula prática. Espero que tenham gostado. Até breve. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau.